No meu aniversário de 70 anos, meu marido ergueu um brinde e anunciou que estava indo embora com uma amante mais jovem. E minhas filhas começaram a bater palmas, felizes. Eu, calmamente, deixei o prato de lado e disse em voz alta: comemorem, meninas. Mas saibam, eu não dei a luz a vocês. Eu tirei vocês de um abrigo por pena. E hoje a minha pena acabou. Mas antes de eu continuar, comenta aqui de onde você está ouvindo a minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. O salão cheirava a lírios caros e perfume francês. As lâmpadas estavam fortes demais, refletindo nos espelhos do espaço que eu mesma tinha reservado e pago na semana anterior. A luz não perdoava ninguém. Mostrava cada ruga nos rostos dos convidados, cada mancha nas cortinas de veludo e, principalmente, cada sorriso falso naquela mesa. Eu estava sentada na cabeceira, com a coluna reta como sempre mantive nas reuniões de diretoria durante 38 anos. Carmen Ferreira, gerente de recursos humanos, a mulher que com um olhar fazia um setor inteiro se calar. Agora eu olhava para minha querida família e não sentia calor nenhum. Sentia aquele formigamento gelado da intuição, o mesmo que aparecia antes de uma greve ou de uma auditoria surpresa. À minha direita estava Cláudio, meu marido, 72 anos, mas se comportando como se fosse viver mais 3 vidas. Estava todo arrumado, cabelo pintado, num terno que custou 3 salários de engenheiro. Eu lembrava muito bem de ter assinado o cheque daquele terno, ouvindo ele falar de investidores importantes que nunca existiram. Mas não foi o terno que me chamou a atenção. Foi o cheiro. Cláudio estava usando aquele perfume de sândalo e couro que ficava guardado no fundo do armário dele há anos. Ele só usava aquele perfume em 2 situações: quando queria me convencer a dar dinheiro para mais um negócio furado, ou quando queria impressionar uma mulher. Hoje ele não tinha pedido dinheiro. Olhei para minhas filhas. Jéssica e Vanessa estavam sentadas na minha frente, parecendo 2 aves exóticas que tinham pousado ali por engano. Jéssica, a mais velha, não parava de mexer no bracelete de brilhantes que eu tinha comprado para ela no mês passado. Ela tinha me ligado chorando, dizendo que todas as amigas tinham joias de grife e ela se sentia uma mosca morta. Era meu bônus anual de consultoria. Agora ela nem olhava para mim. Ficava trocando olhares com a irmã e depois com o pai. Vanessa, a caçula, estava mais calma. Mas era uma calma arrogante. Ela cutucava a salada com a ponta do garfo, ignorando completamente o prato de salgados que eu tinha preparado. Eu tinha acordado às 4 da manhã para fazer aquelas coxinhas e empadinhas. As favoritas delas quando eram crianças, naquela época em que morávamos num apartamento apertado e eu trabalhava em 2 turnos para pagar os estudos delas. Os salgados estavam intocados, esfriando, ninguém tinha encostado. Elas preferiam o buffet sem graça do restaurante. Para muita gente, isso seria só um capricho de filhas adultas. Mas eu, que passei 40 anos lendo pessoas, sabia que o diabo mora nos detalhes. Recusar a comida que a mãe fez no dia do aniversário dela não é falta de apetite. É uma declaração. É dizer que meu esforço não vale mais nada. Tomei um gole de água. Estava amarga. Jéssica trocou outro olhar com Cláudio. Nos lábios dela passou um sorrisinho rápido. Não era sorriso de filha orgulhosa da mãe. Era sorriso de cúmplice. Eles sabiam de alguma coisa que eu não sabia. O burburinho dos convidados, colegas antigos, vizinhos, parentes distantes, parecia um ruído de fundo, como ondas batendo longe. Eu me sentia como se estivesse parada nos trilhos do trem, vendo a luz se aproximar, mas sem conseguir sair do lugar, porque eu precisava ver aquele espetáculo até o fim. Cláudio ajeitou a gravata. Estava nervoso. Eu via a veia do pescoço dele pulsando. Ele olhou para a porta de entrada, como se esperasse alguém. Depois olhou para as filhas. Vanessa fez um aceno quase invisível com a cabeça. Era um sinal. O roteiro estava pronto, os papéis distribuídos. E eu, naquela peça, tinha um papel que ainda não conhecia. Coloquei o guardanapo no colo. Minhas mãos não tremiam. Depois de anos lidando com gente, aprendi uma regra de ouro. Nunca demonstre medo antes de entender o tamanho do perigo. Eu ainda não sabia o que eles tinham planejado. Mas eu sabia, com certeza absoluta, que aquela festa não era para mim. Era o enterro da minha vida antiga. Só que ninguém tinha me avisado. Cláudio se levantou devagar. O salão foi ficando em silêncio.
Os convidados viraram as cabeças, esperando o tradicional brinde do marido amoroso, esperando palavras de gratidão, de anos vividos juntos, de fidelidade. Ele pegou a taça de cristal. O barulho da faca batendo no vidro cortou o ar como um bisturi. Todo mundo parou. Cláudio sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Tinha um brilho frio ali, de quem acha que finalmente ganhou na loteria. Amigos, ele começou com a voz forçadamente animada. Estamos aqui para celebrar uma data importante. 70 anos é um marco sério. É hora de fazer balanços, e é hora de se libertar do peso que não serve mais. Eu não me mexia. Olhava direto para ele sem piscar. Peso que não serve mais. Eu quero fazer esse brinde não pelo passado, ele continuou, e o olhar dele passou por mim como se eu fosse uma cadeira vazia. Mas pelo futuro, pelo meu futuro, pela paixão verdadeira que eu mereço. O salão estava em silêncio absoluto. Dava para ouvir o zumbido da geladeira do bar. Hoje eu anuncio minha liberdade. Eu encontrei alguém que me faz sentir vivo. Estou deixando a Carmen para começar uma nova vida, com a Priscila. As palavras ficaram penduradas no ar, grossas e pegajosas. Os convidados estavam de boca aberta. Alguns abaixaram os olhos para o prato. Outros me olhavam com horror, esperando o desmaio, a histeria, o grito. Eles queriam o show, mas o show veio de outro lugar. No silêncio de velório, começou um barulho. Palmas, secas, firmes, ritmadas. Eu virei a cabeça devagar. Jéssica e Vanessa estavam aplaudindo, sorrindo para o pai, acenando com a cabeça, como se estivessem apoiando uma criança numa apresentação de escola. Finalmente, pai! A voz de Jéssica era aguda, animada. O bracelete de brilhantes faiscou na luz. Você merece ser feliz. Vanessa se virou para mim. Nos olhos dela não tinha nenhuma gota de pena. Só aquele brilho calculista que eu já tinha visto em fornecedores desonestos tentando me empurrar mercadoria estragada. Mãe, não faz essa cara, ela disse alto para todo mundo ouvir. Vamos ser sinceras, vocês são estranhos há anos. O papai merece uma musa, não uma fiscal. A gente já conversou sobre tudo, mãe. É verdade, Jéssica completou, bebericando champanhe. Você também precisa descansar. A gente achou um lugar ótimo. Uma casinha no interior, sossegada, ar puro, um quintalzinho. Você vai ficar muito mais tranquila lá. E o apartamento e as contas a gente assume, para não te dar trabalho. Casinha no interior. Ar puro. Para não me dar trabalho. Elas não estavam só me expulsando da minha vida. Elas já tinham dividido tudo. Enquanto eu escolhia o salão, enquanto eu fazia os salgados, enquanto eu transferia dinheiro para as contas delas, elas estavam sentadas em algum lugar, escolhendo o meu lugar de exílio. Elas estavam me descartando como se descarta uma máquina velha. Dentro de mim, alguma coisa estalou. Baixinho. Como o clique de uma máquina fotográfica. Muita gente pensa que nesses momentos o mundo desaba, que o coração se parte. Besteira. Nesses momentos, o mundo fica cristalino. As emoções, amor, mágoa, pena, evaporam num segundo, como se tivessem sido queimadas. Sobra só um vazio gelado e uma clareza absoluta. Eu olhava para elas e não via mais minhas filhas. Via duas mulheres estranhas, gananciosas, que eu tinha alimentado com minha vida por 40 anos. E esse contrato tinha acabado de vencer. Peguei meu prato de salada que eu nem tinha tocado e coloquei na mesa com cuidado. A porcelana bateu no vidro. Um barulhinho pequeno, mas naquele silêncio tenso pareceu um tiro. Jéssica parou de sorrir. Vanessa congelou com o garfo no ar. Cláudio finalmente olhou para mim, esperando as lágrimas. Eu não me levantei. Só endireitei a coluna ainda mais e olhei nos olhos de Jéssica. Depois nos de Vanessa. Minha voz saiu calma, firme, e chegou em cada canto do salão sem precisar de microfone. A mesma voz que fazia funcionário faltoso tremer. Comemorem, meninas. Batam palmas mais forte. Mas antes, saibam de uma coisa que eu guardei por 40 anos. Fiz uma pausa. O silêncio era tão denso que dava para cortar. Eu não dei vocês à luz. Pelo salão passou um murmúrio. Jéssica ficou branca. As manchas de blush nas bochechas dela pareceram absurdas, como tinta em papel. Que besteira é essa? Ela começou, mas eu não deixei continuar.
Eu tirei vocês de um abrigo no interior, quando vocês tinham 2 e 4 anos. A mãe de vocês preferia a cachaça. Vanessa abriu a boca. Nenhum som saiu. Eu quis que vocês fossem minhas, sem adotada, sem de criação. Minhas. Fingi gravidez, mudei de cidade, nunca contei para ninguém. Dei minha vida para vocês terem uma vida. Minha voz ficou ainda mais fria. E vocês me pagam querendo me enfiar num asilo para morrer. Peguei minha bolsa, sem pressa, sem drama. Hoje, nesta festa que eu paguei, a minha pena acabou. Me levantei e fui andando em direção à saída. Eu sentia nas costas os olhares deles, confusos, assustados, raivosos. Eles ainda não tinham entendido o que tinha acontecido. Achavam que eram só palavras de uma velha magoada. Achavam que amanhã eu ia esfriar e voltar a dar dinheiro. Tolos. Saí do salão abafado e entrei no hall frio do prédio. O rapaz do guarda-volumes me olhou assustado e trouxe meu casaco correndo. Coloquei sobre os ombros, sentindo que a cada passo ficava mais fácil respirar. Peguei o celular. Na tela brilhava o nome. Túlio, advogado. Disquei. 2 toques. Alô, Carmen. A voz de Túlio era calma e firme, como sempre. Túlio, eu disse, olhando meu reflexo no vidro escuro da porta de entrada. Aciona a auditoria das contas da família. Bloqueio total. Agora. Do outro lado da linha, 1 segundo de silêncio. Entendido. Pode deixar comigo. Desliguei. A guerra tinha começado. Cheguei em casa perto da meia-noite. O apartamento estava escuro e silencioso. Fechei a porta atrás de mim e encostei na parede do corredor. E chorei. Não foi choro de vítima. Foi choro de 40 anos de dedicação jogados no lixo. 40 anos acordando cedo, dormindo tarde, resolvendo o problema de todo mundo. 40 anos sendo o banco, a psicóloga, a empregada, a motorista. 40 anos achando que estava construindo uma família. Fui até o quarto que ainda guardava as coisas das meninas. Fotos antigas, bichinhos de pelúcia, desenhos de escola. Peguei uma foto, as 2 pequenas, sorrindo, no primeiro Natal que passamos juntas. Jéssica estava com um laço vermelho no cabelo. Vanessa segurava uma boneca que eu tinha comprado com o dinheiro das horas extras. Lembrei do dia que fui buscá-las no abrigo. Jéssica estava com piolho e uma tosse que não parava. Vanessa chorava toda noite de medo. Eu passei meses acordando de madrugada para acalmar elas. Ensinei a ler, a andar de bicicleta, segurei a mão nas primeiras vacinas. E agora isso. Coloquei a foto virada para baixo. Por que eu nunca contei? Porque eu queria que elas fossem minhas, não adotadas, não de criação, não coitadinhas que a mãe largou. Minhas. Em 1984, filho adotado carregava uma marca. A mãe de verdade não quis. Eu não queria isso para elas. Então, eu e Cláudio escondemos. Naquela época era mais fácil. Cartório de cidade pequena, funcionário que não fazia perguntas, registros que ninguém verificava. Pegamos as 2 no abrigo, mudamos de estado no mês seguinte e no lugar novo ninguém sabia que eu não podia ter filhos. Apresentamos elas como nossas e nunca mais tocamos no assunto. Cortamos contato com todo mundo que conhecia nosso passado. Dei a elas uma vida limpa, sem passado, sem sombra. E o que eu ganhei? Elas querendo me enfiar num asilo. Fui até o banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho. Vi uma mulher de 70 anos. Cabelo grisalho, rugas ao redor dos olhos, marcas do tempo. Mas também vi a gerente de RH que mandou embora 200 funcionários numa reestruturação sem derramar uma lágrima. A mulher que enfrentou o sindicato, auditoria, crise econômica. A mulher que nunca, em quase 4 décadas, deixou ninguém ver ela chorar no trabalho. Se eles querem guerra, vão ter. Sequei o rosto, endireitei a coluna. Fui dormir. Amanhã seria um longo dia. A manhã seguinte não começou com choro no travesseiro, nem com remédio para o coração. Começou com café forte e uma pilha de documentos. Às 8 horas eu já estava na porta da agência bancária central, com meu terno cor de asfalto e uma pasta debaixo do braço. Dentro da pasta estavam papéis que eu tinha organizado ao longo dos anos. Não porque eu planejava vingança, mas porque ordem nos documentos é a base da segurança. Sempre.
A atendente era uma moça jovem, com olhos assustados quando viu a lista de operações que eu queria fazer. Senhora, para esse tipo de procedimento, precisamos da presença dos titulares dos cartões adicionais e... Querida, eu sorri para ela do mesmo jeito que sorria para líderes sindicais antes de negar aumento. Olha o item 4.2 do contrato de gestão. O titular principal da conta pode cancelar o acesso de terceiros de forma unilateral, sem aviso prévio. Ela piscou. Eu sou a titular principal. Os terceiros são parasitas que eu não alimento mais. Pode bloquear. Fiquei observando os dedos dela correrem pelo teclado. Cada clique era música para meus ouvidos. Clique. Vanessa não ia mais poder comprar café caro na minha conta. Clique. Jéssica não ia mais pagar massagem com meu cartão. Clique. Cláudio ia ficar sem dinheiro para abastecer o carro, que, aliás, também estava no meu nome. Do banco fui direto para o escritório de Túlio. A sala dele cheirava a papel velho e confiança. Túlio me recebeu em silêncio. Só apontou para a pilha de formulários já preparados. Nós nos conhecíamos há mais de 30 anos. Juntos, tínhamos resolvido a crise do desvio de caixa quando o diretor da fábrica fugiu com o dinheiro. Agora estávamos resolvendo o desvio da minha vida pessoal. Declaração de encerramento de apoio financeiro, ele disse, me passando uma caneta. Base legal, maioridade atingida e ausência de incapacidade. Considerando os detalhes da adoção pela legislação da época, você tem direito de cobrar pensão delas, Carmen. Mas por enquanto a gente só corta a torneira. Assinei. A letra saiu firme, grande. Senti uma leveza estranha, como se tivessem tirado das minhas costas uma mochila que eu carregava há décadas achando que era minha obrigação. Era só um saco de pedras. Enquanto isso, eu sabia o que estava acontecendo do outro lado da cidade. A dona Neuza, porteira do nosso prédio, para quem eu sempre dei gorjeta generosa nos feriados, me mantinha informada. A família estava reunida no apartamento. Meu apartamento. Cláudio, no orgulho de pavão dele, devia estar achando que era bem comum que ele ia ficar por direito. Idiota. Aquele apartamento era da empresa, privatizado no meu nome antes do casamento. Mas eu não ia expulsar eles ainda. Deixa eles relaxarem. Deixa eles sentirem o gosto da vitória. Dona Neuza me disse que ouviu risadas e música. Estavam bebendo vinho. Aquele vinho francês que eu tinha comprado 3 anos atrás e guardava para a ocasião especial. Pelo visto, a saída da mãe e esposa era a ocasião perfeita. Estavam comemorando. Imaginei a conversa. A mãe só está fazendo drama, Jéssica devia estar dizendo. Amanhã ela esfria e volta rastejando. Velha sozinha tem medo. Isso, Cláudio devia estar concordando, afundado na minha poltrona. Ela não vive sem mim. Quem vai trocar a lâmpada para ela? Eu estava no escritório de Túlio, tomando chá e imaginando essa cena. A certeza deles era a maior fraqueza deles. Eles tinham tanta convicção de que eu era um móvel conveniente que nem passava pela cabeça que o móvel podia revidar. Olhei no relógio. 11h45. Hora do primeiro golpe. Peguei o celular e abri o aplicativo da empresa de leasing. 2 carros, o SUV branco de Jéssica e o cupê esportivo de Vanessa. Os 2 contratos estavam no nome da minha empresa, como frota corporativa, com rastreador, telemetria e cláusula de imobilização remota em caso de inadimplência ou rescisão. Os pagamentos saíam automaticamente da minha conta todo dia primeiro. Achei o botão. Rescisão antecipada com devolução imediata do veículo. A multa por cancelamento era alta, mas a satisfação que eu estava sentindo valia cada centavo. Apertei confirmar. Pronto, falei para Túlio. Agora começa. Ele olhou para o próprio celular com um sorrisinho de canto. Em 3, 2, 1... Meu telefone começou a vibrar. Na tela, a foto de Jéssica. Depois a de Vanessa. Depois, Jéssica de novo. As ligações vinham uma atrás da outra, sem parar. Eu olhei para a tela piscando e continuei tomando meu chá. Elas tinham recebido a notificação. Prezado cliente, o contrato de leasing foi rescindido. O motor do seu veículo foi bloqueado remotamente. Por favor, deixe as chaves no veículo e aguarde o reboque. Obrigado por ter sido nosso cliente. Imaginei a cara delas. Jéssica provavelmente estava indo para o salão de beleza. Entrou no carro, apertou o botão de ligar e... silêncio.
Só uma mensagem fria no painel. Vanessa devia estar planejando ir ao shopping. Agora ia ter que aprender a andar de ônibus. Ah, mas espera. Os cartões também estavam bloqueados. Nem Uber ela ia conseguir pegar. Não atendi nenhuma ligação. Deixa elas ligarem. Deixa elas entrarem em pânico. Deixa elas começarem a entender que a velha maluca não estava só magoada. Estava declarando guerra. E nessa guerra, elas não tinham nem arma nem munição. Só ambição vazia e cartões bloqueados. Me levantei, ajeitei o blazer. Túlio, vou almoçar naquele restaurante que o Cláudio sempre quis ir, mas achava caro demais. Bom apetite, Carmen. Ele piscou. Você merece. Saí para a rua. O sol de outono estava forte, mas não esquentava, igual minha ex-família. Mas eu estava aquecida por dentro, aquecida pela expectativa. Eu tinha acabado de mexer as primeiras peças no tabuleiro e elas já tinham perdido os cavalos. 2 dias se passaram. Eu estava no meu escritório em casa. Sim, eu tinha um escritório, porque mesmo aposentada continuava fazendo consultorias, quando a porta do apartamento foi aberta com estrondo. Jéssica e Vanessa entraram como se o lugar fosse delas, esbaforidas, descabeladas, com as caras deformadas de raiva. Jéssica ainda segurava a chave do carro inútil, como se fosse um amuleto que de repente tinha parado de funcionar. "O que você está fazendo?" A voz dela era um guincho. "Meu carro não liga. Tive que vir de táxi, como uma pessoa normal." Completei, sem levantar os olhos da lixa de unha que eu estava usando. Música clássica tocava baixinho no ambiente. O escritório cheirava a café fresco e madeira cara. Imagina o trauma. Vanessa avançou um passo. A raiva dela era mais fria, mais venenosa. "Mãe, isso não tem graça. Bloquear cartões é uma coisa, mas tirar nosso transporte é mesquinho. Devolve tudo como estava. Agora." Finalmente levantei os olhos. Não tinha nenhum calor ali. "Devolve? Vocês agora são mulheres adultas, não são? Independentes, orgulhosas. Adultas independentes pagam as próprias contas. Leasing é caro. Eu resolvi não privar vocês da alegria de pagar por conta própria." Fiz uma pausa, saboreando o momento. "Ou vocês podem usar transporte público. Dizem que é muito ecológico." Jéssica abriu a boca para gritar, mas nesse momento Cláudio entrou no escritório. Andava como se tivesse acabado de ganhar um campeonato, embora os bolsos dele estivessem vazios. O perfume caro ainda estava lá, agora misturado com um cheiro de desespero que ele ainda não percebia. "Carmen, chega de jogar de vítima." Ele se sentou na poltrona de visitas sem ser convidado. "As meninas me contaram tudo. Birra, bloqueios, cancelamentos. É coisa de criança. Você está magoada, eu entendo, mas vamos resolver como adultos." Ele cruzou as pernas, se achando. "Eu preciso do meu dinheiro, Carmen. Minha metade. Foram 45 anos de casamento e metade de tudo é meu por lei. Não quero ter que ir para a justiça, arrastar isso por anos. Prefiro resolver aqui, agora, civilizadamente." Ele se recostou na poltrona. "Preciso começar minha nova vida, com a Priscila. Ela não gosta de esperar." Larguei a lixa e olhei para ele com genuíno interesse científico, como se observasse um inseto raro. "Sua metade?" Repeti baixinho. "Cláudio, você realmente acha que tem metade de alguma coisa aqui?" "Claro, eu investi na família, criei atmosfera, fui sua retaguarda. E, francamente, você é só uma velha amargurada que não entende nada de negócios modernos. Você ficou sentada no seu saláriozinho enquanto eu buscava oportunidades. Você tem inveja porque eu achei alguém mais jovem e mais interessante. Velha amargurada. Saláriozinho. Retaguarda." Eu lembrei de todas as oportunidades dele, as pirâmides financeiras, as ações duvidosas, o estacionamento que pegou fogo junto com o dinheiro dos investidores. Lembrei de como eu vendi minhas joias nos anos 90 para pagar as dívidas que ele fez com agiotas. Lembrei de como ele criava a atmosfera, deitado no sofá, enquanto eu escrevia relatórios até às 3 da manhã. Mas eu não disse nada disso. Não gritei, não listei os fracassos dele, não joguei os fatos na cara. Pra quê? Nunca interrompa o inimigo quando ele está cometendo um erro. E o erro dele era fatal: me subestimar. Ele via uma esposa ofendida. Não via a gerente de RH com quase 4 décadas de experiência. "Está bem, Cláudio", eu disse com voz mansa, quase derrotada.
Você tem razão. Tribunais são demorados e sujos. Eu não quero escândalo. Os olhos das filhas brilharam. Elas se entreolharam. Funcionou, diziam os olhares. Parte do dinheiro está naquela conta do banco, outra parte em investimentos. Preciso de um tempo para liquidar tudo e preparar a papelada. Voltem em 2 dias e a gente resolve. Não enrola, Carmen, Cláudio disse, já se levantando. A Priscila não gosta de esperar. Eles foram embora barulhentos como chegaram, certos da vitória. Eu fiquei sozinha no silêncio do escritório. Na minha mesa, bem na borda, estava uma pasta grossa, vermelha, com uma etiqueta em letras grandes: Herança, distribuição final. Eu vi quando Cláudio olhou para a pasta antes de sair. Vi quando ele, achando que eu e as filhas estávamos distraídas, sacou o celular e tirou uma foto rápida da capa e do canto de uma planilha que estava aparecendo. Na planilha tinha números grandes, bonitos, milhões com muitos zeros. O que ele não sabia é que aquela planilha era um relatório de prejuízos antigos da fábrica, de 10 anos atrás. Eu tinha deixado ali de propósito. Ele fotografou uma lista de dívidas achando que eram ativos. Agora ele ia contar para Priscila. Priscila ia contar para as amigas. A ganância ia guiar todos eles direto para a armadilha. Abri a gaveta e tirei outra pasta. A verdadeira. Dentro não tinha milhões. Tinha recibos, centenas de recibos, notas, transferências bancárias. Cada centavo que Cláudio tinha desviado de mim ao longo dos anos. Cada investimento que na verdade era presente para amantes. Eu tinha juntado esse dossiê não para divórcio, mas para proteção, por precaução. A precaução tinha chegado. Você acha que sabe onde está o dinheiro, Cláudio? Sussurrei, alisando a capa da pasta. Você não faz ideia de quanto me deve. Peguei o telefone e liguei para Túlio. Eles morderam a isca. Prepara o documento e levanta tudo sobre a tal Priscila. Quero saber cada passo, cada dívida, cada ex-marido. Até amanhã. Vai ser feito, Carmen. Desliguei e olhei pela janela. O peixe estava nadando para a rede achando que era tubarão. Mas era só comida. À noite, eu estava na cozinha quando meu olhar parou numa prateleira alta. Tinha um prato decorativo que eu sempre deixava perfeitamente centralizado, mas ele estava torto. Eu nunca deixava ele torto. Puxei uma cadeira, subi e olhei atrás do prato. Ali, grudado com fita dupla face, piscando uma luzinha vermelha minúscula, estava um aparelhinho preto, um gravador com transmissão de dados, desses que vendem em lojas de espionagem barata para maridos ciumentos. Elas estavam me escutando. Cada conversa minha com Túlio, cada ligação. A única vez que eu chorei, sozinha, à noite. Elas devem ter adorado esse som. Era assim que Cláudio sabia sobre a conta no banco. Eu tinha falado com o gerente por telefone na semana anterior, discutindo taxas de rendimento. Tirei o aparelho de trás do prato. Fiquei girando ele entre os dedos. Minha primeira reação foi esmagar, jogar fora. Mas aí eu parei e sorri. Vocês querem me escutar? Vocês querem saber meus planos? Pois eu vou fazer um programa de rádio para vocês. E esse programa vai levar vocês direto para o buraco. Coloquei o gravador de volta no lugar. Caprichei na posição. Precisava captar bem. Depois peguei o telefone e liguei para Túlio. Ele atendeu no primeiro toque. Túlio, eu disse, alto e claro, bem perto do microfone escondido. Mudei de ideia. Estou cansada de brigar. Do outro lado, silêncio confuso. Talvez eles tenham razão, continuei, forçando a voz a tremer um pouco. Eu sou velha, estou exausta. Meu coração não aguenta essa guerra. Amanhã eu vou chamar todos aqui e acabar com isso de uma vez. Pausa dramática. Prepara os documentos de procuração geral. Vou passar tudo para eles administrarem. Quero paz. Túlio, que me conhecia há mais de 30 anos, entendeu na hora. Como quiser, Carmen, ele respondeu, entrando no jogo. Desliguei. Fui até a janela e olhei as luzes da cidade. Em algum lugar, Jéssica estava com fones de ouvido, ouvindo essa conversa. Provavelmente já estava digitando no grupo da família. A velha desistiu. Amanhã ela entrega tudo. Eu podia quase sentir a comemoração deles. Amanhã eles viriam correndo. Chegariam mais rápido que a ambulância. E eu estaria esperando, com a armadilha pronta. Voltei para a cozinha, peguei o gravador e falei diretamente para ele. Boa noite, filhas. Durmam bem.
Amanhã vai ser um grande dia. Coloquei de volta no lugar. Apaguei a luz e fui dormir. Dormi como um bebê. Na manhã seguinte, às 10 horas, eu estava pronta. Tinha me arrumado com cuidado para parecer arrasada. Camisola velha, cabelo propositalmente bagunçado, olheiras que eu realcei com um pouco de sombra escura. Na mesa de centro da sala, uma fileira de vidrinhos de remédio. Valeriana, calmante, gotas para o coração. Cenário perfeito. Eles chegaram em 40 minutos, mais rápido que entrega de pizza. Jéssica entrou primeiro, fazendo cara de preocupação que não enganava ninguém. O perfume caro dela invadiu a sala junto com a falsidade. Mãezinha! Ela veio me abraçar e eu senti o cheiro de mentira. A gente estava tão preocupado com você. Vanessa veio atrás, com Cláudio no braço, e ao lado dele, toda produzida, estava Priscila. A famosa Priscila. Eu ainda não tinha visto ela de perto. Era bonita, de um jeito óbvio e chamativo. Maquiagem pesada, vestido curto, olhos de quem calcula o preço de cada objeto da sala. Carmen, você está fazendo drama à toa. Cláudio se largou na minha poltrona, como se já fosse dono do lugar. Mas que bom que caiu em si. Somos família. Vamos resolver tudo. Priscila olhou ao redor, avaliando. Eu quase podia ver os cifrões nos olhos dela. A senhora está muito cansada, ela disse com falsa doçura. Precisa de descanso. A gente vai cuidar de tudo. Cuidar. Claro. Eu suspirei, afundando mais no sofá. Vocês têm razão, murmurei com a voz fraca. Eu não aguento mais. Esses bloqueios, essa briga. Não é para mim. Eu quero paz. Jéssica e Vanessa trocaram olhares de vitória. O Túlio preparou os documentos. Peguei uma pasta grossa debaixo da manta e coloquei na mesa. Eu não entendi muita coisa. São tantas páginas, mas ele explicou que é padrão. Vocês assumem a administração, eu descanso. Cláudio se inclinou para a frente, olhos brilhando. Onde está o dinheiro? Naquela conta da poupança ou na aplicação? Está tudo explicado aqui, eu disse, tremendo de leve ao abrir a pasta. É só assinar e eu mando para o banco. Amanhã já libera. 18 páginas de documento. Letra pequena. Juridiquês denso. Cláusulas, subcláusulas, referências a leis. Jéssica pegou a pasta, folheou rápido. Seus olhos iam direto para os números na primeira página, o valor que eu tinha colocado no cabeçalho. 500 mil reais em uma conta, 300 mil em outra, 200 mil em investimentos. O total dava mais de 1 milhão. Os olhos dela brilharam com tanta ganância que quase refletiam a luz do abajur. Mãe, a gente tem um compromisso às 8, ela disse impaciente. Dá para resumir isso? Eu tossi um pouco, fingindo fraqueza. O Túlio disse que é documento padrão, transferência de gestão. Vocês cuidam de tudo para mim. Eu descanso em paz. É o que vocês queriam, não é? Deixei uma lágrima escorrer. Eu só quero sossego, filha. Só isso. Estou tão cansada. Vanessa cutucou a irmã e cochichou. Fecha logo antes que ela mude de ideia. Jéssica foi direto para a última página, onde estavam as linhas de assinatura. É aqui, mãe? É, funguei. Onde o Túlio marcou com X. Cláudio pegou a caneta primeiro. Nem olhou o texto. Assinou com aquela letra presunçosa dele, como se estivesse autografando um contrato de milhões. Jéssica assinou em seguida. Depois Vanessa. Priscila hesitou um segundo. Eu também preciso? Claro, querida. Eu dei meu sorriso mais patético. Você vai ser da família agora, não vai? Precisa constar em tudo. Ela olhou para Cláudio. Ele fez que sim com a cabeça, impaciente. Priscila assinou. Guardei a pasta, abraçando contra o peito como se fosse algo precioso. Obrigada, suspirei. Agora eu posso descansar. Isso aí, mãe. Vanessa já estava de pé, olhando o relógio. Descansa bastante. A gente resolve tudo. Eles foram embora praticamente correndo. Já deviam estar atrasados para alguma comemoração. Fiquei ouvindo os passos no corredor, a porta do elevador, o silêncio. Então eu levantei. Joguei a camisola velha no sofá. Endireitei a coluna. A fraqueza desapareceu como mágica. Abri a pasta na página 11, cláusula 7.3.
Os signatários assumem integral responsabilidade solidária por todas as obrigações financeiras pendentes em nome de Carmen Ferreira, incluindo, mas não se limitando a, garantias prestadas, avais concedidos e débitos tributários de períodos anteriores. Página 14, cláusula 9.1. Os signatários reconhecem e ratificam como dívida pessoal todos os valores anteriormente transferidos a Cláudio de Souza Pinto a título de investimento, conforme discriminado no anexo 3, com correção monetária e juros de mora. Página 16. O valor total das dívidas transferidas, R$ 820 mil. Eles achavam que tinham assinado acesso ao meu dinheiro. Na verdade, tinham assinado confissão de dívidas. A garantia que eu tinha dado anos atrás para um empréstimo do sindicato da fábrica, uma dívida que estava pendurada, quase esquecida, agora era problema deles, os 4, solidariamente. E os investimentos do Cláudio que eu tinha financiado ao longo dos anos? Agora eram empréstimos oficiais, com juros, e 4 fiadores, incluindo a namoradinha. Fui até a cozinha, peguei o gravador de trás do prato decorativo e joguei no lixo. Fim do espetáculo, eu disse para a sala vazia. Liguei para Túlio. Eles assinaram, todos os 4, até a Priscila. Do outro lado, uma risada baixa. Eles acabaram de assumir quase 900 mil em dívidas, e nem sabem ainda. Manda para o banco e para o cartório. Quero tudo registrado antes do almoço. Considere feito. Desliguei. Fui até a janela e olhei a cidade lá embaixo. Em algum lugar, eles estavam brindando a minha derrota. Em breve, iam descobrir que o brinde era ao próprio funeral. Nos 3 dias seguintes, eu trabalhei no silêncio. Não saí de casa. Não atendi telefone. Deixei eles acharem que eu estava prostrada, arrependida, sozinha. Enquanto isso, eu ligava para pessoas. Minha agenda telefônica era uma relíquia de 40 anos de trabalho. Tinha os números de diretores de fábrica, contadores de empresas grandes, esposas de políticos com quem eu organizava eventos beneficentes. Era um mapa de influência da cidade inteira. Eu ligava com calma. Minha voz era serena, com um toque de tristeza que fazia qualquer um querer ajudar. Oi, Verinha. Quanto tempo? Pois é. Você soube? O Cláudio me largou, na minha festa de 70 anos, com as meninas aplaudindo. Eu não pedia nada, só informava. Mas eu sabia como a máquina funcionava. Até o fim do dia, toda a elite da cidade saberia que Cláudio não era um aventureiro charmoso em busca de liberdade. Era um canalha que abandonou a mulher que o sustentou a vida inteira. E as filhas não eram socialites elegantes. Eram cobras que planejavam enfiar a mãe num asilo. Eu sabia que Cláudio estava procurando investidores para um novo negócio. Ele estava de olho em gente desse mesmo círculo. Agora, todas as portas estavam fechadas. Ninguém empresta dinheiro para quem humilha a Carmen Ferreira. Enquanto isso, Túlio me mantinha informada. As notificações judiciais tinham sido enviadas. Os documentos estavam registrados. A dívida era oficial. Numa das ligações, Túlio me deu um presente extra. Carmen, lembra que você pediu para levantar tudo sobre a Priscila? Meu investigador foi além. Conseguiu acesso ao backup do celular da Jéssica. Como? Você não quer saber. Túlio fez uma pausa. O que importa é o que ele achou. Carmen, você precisa ouvir isso. Tem áudios de WhatsApp, das suas filhas, planejando tudo. No dia seguinte, ele apareceu no meu escritório com um pendrive. Sentamos e eu ouvi. A voz de Jéssica, nítida. A gente empurra ela pro surto. Mais um pouco de pressão e ela pira de vez. Aí a gente interna como demência, pega a procuração e pronto. É só esperar morrer. Vanessa. E se demorar para morrer? Jéssica. A gente dá um jeito. Esses asilos baratos do interior, ninguém fiscaliza. Parei a gravação. Minhas mãos tremiam. Não de tristeza, de confirmação. Eu sabia que elas eram ingratas. Mas ouvir elas planejando minha morte com a mesma frieza de quem planeja uma viagem de fim de semana, isso era diferente. Tem mais, Túlio disse. Prints de conversas com a Priscila, elas que trouxeram ela para o esquema. Combinaram tudo. Guardei o pendrive na bolsa. Aquilo ia ser útil. E na sexta-feira, como uma cereja no bolo, eu soube da festa. Cláudio e Priscila iam celebrar o noivado num restaurante chique.
Tinham convidado meio mundo, iam anunciar a nova vida, brindar ao amor verdadeiro, mostrar que tinham vencido. Com que dinheiro? Provavelmente na esperança de que o meu chegasse logo. Coitados, não sabiam que o dinheiro que ia chegar era a conta. Eu olhei no espelho. Não ia de preto. Preto era para luto. Escolhi um terno branco, cor de marfim, elegante, caro, impecável. O mesmo que eu usei quando recebi o prêmio de empresária do ano, 5 anos atrás. Fiz escova no cabelo, coloquei meu colar de pérolas, me olhei no reflexo. Não era uma viúva de luto, era uma rainha indo ao tribunal para ler a sentença. Na bolsa, a pasta com os documentos e um pendrive com áudios. Peguei meu celular. Uma mensagem de Túlio. Contas bloqueadas. Surpresa ativada. Chamei um táxi. Hora do show. O restaurante estava lotado. Música alta, garçons circulando com bandejas de champanhe, gente bonita fingindo que era mais bonita ainda. A área VIP ficava num mezanino, com vista para o salão principal. Era lá que eles estavam. A segurança me reconheceu. Eu tinha organizado festas de empresa naquele lugar por 10 anos seguidos. O rapaz da porta me cumprimentou com respeito e abriu passagem sem perguntar nada. Subi a escada devagar, sem pressa, com a postura de uma rainha chegando ao trono. O mezanino estava cheio. Cláudio não tinha economizado, ou melhor, não tinha economizado o dinheiro que ele achava que ia receber. Mesas com toalhas brancas, baldes de gelo com champanhe, ostras, caviar. Uma festa de casamento antes do casamento. Ele estava de pé, no centro da mesa principal, com uma taça na mão. Priscila ao lado dele, pendurada no braço como um enfeite caro. Jéssica e Vanessa em volta, mais uns 10 convidados, gente que eu não conhecia, provavelmente amigos de farra. Cláudio estava no meio de um discurso. Então eu quero brindar ao recomeço, a coragem de buscar a felicidade, a vida que a gente merece. E vocês vão ter exatamente o que merecem, eu disse. Minha voz cortou a música. O DJ, que me conhecia, baixou o volume instintivamente. O silêncio desceu sobre o mezanino como uma onda gelada. Todos se viraram. Eu estava parada na entrada do espaço VIP, no meu terno branco, reluzindo como um farol. Não parecia uma vítima, parecia uma sentença. Carmen. Cláudio engasgou. O rosto dele ficou da cor do guardanapo. O que você está fazendo aqui? A gente não te convidou. Eu vim dar os parabéns. Entrei no espaço e as pessoas foram se afastando para me dar passagem. E trazer uns presentes. Tirei da bolsa várias cópias de documentos e fui distribuindo para os convidados mais próximos, como quem distribui cardápio de restaurante. O que é isso? Jéssica tentou arrancar uma cópia da mão de um homem que eu não conhecia. Leitura interessante. Eu sorri. Página 5. Prints das conversas de vocês duas com a Priscila, planejando o golpe. Página 8. O áudio que eu vou tocar daqui a pouco. Página 11. O documento que vocês assinaram achando que era procuração. Vanessa ficou pálida. Que documento? Aquele cheio de cláusulas que vocês não leram porque estavam com pressa de gastar meu dinheiro. Eu olhei para ela com pena fingida. Vocês assinaram uma confissão de dívidas. Mais de 800 mil reais. Vocês 4. Solidariamente. O silêncio ficou ainda mais pesado. Priscila foi a primeira a reagir. Arrancou uma cópia da mão de Cláudio e começou a ler, os olhos correndo pelas linhas. Eu vi o momento exato em que ela entendeu. Você... A voz dela era um chiado. Você é falido? Falido? Ela se virou para Cláudio com uma fúria que fez alguns convidados recuarem. Você me disse que ela ia dar milhões. Você me disse que era só esperar. Eu perdi 3 meses com você, velho nojento. Peguei empréstimo para comprar roupa, para parecer rica, para te fisgar. E agora você me diz que eu tenho dívida? Priscila, calma, a gente resolve. Não me toca. Ela pegou a taça de champanhe e jogou na cara dele. O líquido escorreu pelo rosto de Cláudio, pingando no terno caro. Eu vou processar todo mundo! Priscila gritou, catando a bolsa. Vocês me enganaram! Ela saiu tropeçando nos próprios saltos, empurrando quem estivesse na frente. Os convidados começaram a cochichar. Alguns já estavam com os celulares na mão, filmando. Jéssica tentou recuperar o controle. Isso é mentira! Ela gritou para os presentes. É armação. Ela é doente, gente.
Ela quer destruir a gente porque não aceita. Não aceito o quê? Eu tirei o celular do bolso. Deixa eu mostrar o que eu não aceito. Tinha combinado antes com o técnico de som do restaurante, outro conhecido dos tempos de empresa. Conectei o celular no sistema de áudio por Bluetooth. A voz de Jéssica encheu o mezanino. Nítida, sem ruído. A gente empurra ela pro surto. Mais um pouco de pressão e ela pira de vez. Aí a gente interna como demência, pega a procuração e pronto. É só esperar morrer. A voz de Vanessa. E se demorar para morrer? Jéssica de novo. A gente dá um jeito. Esses asilos baratos do interior, ninguém fiscaliza. Uma gripe mal curada, um tombo na escada. Parei a gravação. O silêncio era de cemitério. Jéssica estava branca como cera. Vanessa tinha a mão na boca como se fosse vomitar. Os convidados olhavam para elas com nojo. Alguns já estavam indo embora, sem se despedir. Mãe, Jéssica tentou. Isso foi tirado de contexto. Contexto? Eu guardei o celular. O contexto é que vocês planejavam me matar de abandono num asilo do interior enquanto gastavam minha aposentadoria. O contexto é que vocês contrataram uma golpista para seduzir meu marido. O contexto é que vocês não são minhas filhas. Vocês são predadores que eu alimentei por 40 anos. Cláudio ainda estava parado no mesmo lugar, champanhe escorrendo, tentando processar o que estava acontecendo. Carmen. A voz dele era um fio. Por favor, eu fui manipulado. Eu não sabia. Você não sabia de nada a vida toda, Cláudio. Eu olhei para ele pela última vez. Você foi manipulado pela sua própria preguiça. Agora você tem 72 anos, sem emprego, sem casa, sem dinheiro e com uma dívida de mais de 800 mil para pagar. Fiz uma pausa. Boa sorte. Virei as costas. Enquanto eu ia em direção à saída, ouvi alguns aplausos. Pessoas que conheciam a história, que tinham ouvido os boatos, que sabiam quem eu era. Não olhei para trás. Desci a escada com calma. Atravessei o salão principal. Saí para a noite fria. O táxi estava esperando onde eu tinha pedido. Entrei. Para o centro, eu disse ao motorista. Ele me olhou pelo retrovisor, curioso. Noite longa? Eu olhei pela janela. As luzes da cidade passavam como borrões coloridos. A mais longa da minha vida, respondi. E a melhor. As semanas seguintes foram como assistir a um incêndio de longe. Eu não precisava fazer mais nada, só observar as chamas consumirem tudo. Eu tinha alugado um apartamento pequeno no centro, temporário, enquanto resolvia os últimos detalhes da minha mudança. O apartamento antigo, o meu apartamento, que Cláudio achava que era dele, continuava ocupado por ele. Eu deixei, por enquanto. Deixa ele se sentir seguro no ninho que não era dele. Dona Neuza, a porteira, continuava sendo meus olhos e ouvidos. Ela me ligava todo dia com as novidades, e eu ouvia tomando meu café da manhã. Dona Carmen, a senhora não vai acreditar. Ontem vieram 2 oficiais de justiça. Ficaram batendo na porta do seu apartamento por meia hora. O seu Cláudio fingiu que não estava, mas eu sei que ele estava lá dentro, porque ouvi ele tropeçar num móvel quando foi espiar pelo olho mágico. Eu sorri. Os oficiais eram por causa da notificação de despejo. O apartamento era meu, registrado no meu nome antes do casamento. Cláudio não tinha direito a nada. Ele tinha 30 dias para sair. E as meninas? Perguntei. Ah, as meninas. Dona Neuza baixou a voz, como quem conta uma fofoca suculenta. A Jéssica apareceu anteontem. Estava diferente, Dona Carmen. Sem maquiagem, com uma roupa simples. Parecia que tinha chorado. Ficou lá umas 2 horas com o pai, saiu com cara de enterro. E a Vanessa? Essa eu não vi mais, mas ouvi o porteiro do turno da noite dizer que ela apareceu semana passada tentando pegar umas coisas do quarto dela. Estava dirigindo um carro velho daqueles populares, bem diferente daquele cupê esportivo. O cupê estava num pátio de apreensão, junto com o SUV branco da irmã. Agradeci Dona Neuza e desliguei. Fui até a janela do meu apartamento temporário. Vista para um beco sem graça, mas eu não me importava. Em breve eu teria vista para o mar. Enquanto isso, a cidade inteira estava falando do escândalo. O vídeo da festa de noivado tinha vazado. Alguém tinha filmado tudo: minha entrada, a distribuição dos documentos, Priscila jogando champanhe, o áudio das filhas planejando me internar.
Em menos de uma semana, estava em todo lugar. Grupos de WhatsApp, páginas de fofoca, até um portal de notícias local tinha publicado uma matéria. Idosa desmascara a família que planejava interná-la para ficar com herança. Os comentários eram unânimes. Todo mundo estava do meu lado. Essa mulher é minha heroína. Bem feito para essas cobras. Carmen, você é um exemplo. Eu não tinha redes sociais, mas Sônia, minha amiga dos tempos de fábrica, me mostrava tudo. Ela estava adorando cada segundo. Carmen, você virou lenda, ela disse numa das nossas conversas por telefone. Ontem eu fui ao salão e as mulheres só falavam de você. Uma senhora de uns 80 anos disse que queria ter sua coragem. Eu não me sentia corajosa. Eu me sentia limpa, como se tivesse tirado um tumor que estava crescendo dentro de mim por décadas. Mas a melhor parte ainda estava por vir. 2 semanas depois do escândalo, Túlio me ligou com as atualizações jurídicas. Carmen, o circo está pegando fogo do lado deles. Ele parecia quase alegre, o que era raro para um advogado tão sério. Me conta tudo. Primeiro, a Priscila. Ela tentou alegar que foi coagida a assinar o documento, que não sabia o que estava assinando. O juiz negou. A assinatura dela está lá, autenticada. Ela é solidária na dívida como todo mundo. E aí? E aí que ela já tinha o nome sujo antes de te conhecer. Agora está mais sujo ainda. Os credores estão em cima dela. Soube que ela tentou aplicar o mesmo golpe em outro homem na semana passada, mas a história já tinha espalhado. O sujeito mandou ela embora antes do primeiro jantar. Eu quase senti pena. Quase. E as meninas? Jéssica foi demitida. A empresa dela soube do escândalo. Uma das diretoras é sua conhecida, não é? E decidiram que não queriam esse tipo de pessoa representando a marca. Ela está processando por demissão injusta, mas não vai dar em nada. E o marido dela? Pediu divórcio. Parece que ele não sabia de nada do plano. Quando viu o vídeo, ficou enojado. Está exigindo que ela saia do apartamento que era dele antes do casamento. Então Jéssica estava perdendo tudo. Emprego, marido, casa. E ainda tinha uma dívida de centenas de milhares de reais para pagar. Vanessa? Vanessa está pior. Ela não tinha emprego fixo. Vivia das suas mesadas, como a gente sabe. Agora está com os bens penhorados. O carro já foi. Os móveis do apartamento que você deu a ela vão a leilão mês que vem. Ela está trabalhando de vendedora numa loja de departamentos. Qual loja? Aquela do Shopping Jardins, o mesmo shopping onde ela desfilava com seu cartão. A ironia era quase poética. E Cláudio? Túlio suspirou. Cláudio está em negação. Ele ainda acha que vai dar um jeito, que vai aparecer um investidor, que vai reverter a situação. Mas ninguém quer chegar perto dele. A reputação dele está destruída. Ele tentou marcar reunião com 3 empresários diferentes na semana passada. Todos cancelaram. Onde ele está morando? Por enquanto ainda está no seu apartamento, mas o prazo de despejo vence semana que vem. Depois disso, não sei. Ouvi dizer que ele está tentando convencer um primo a deixar ele ficar lá por um tempo. Eu imaginei Cláudio, 72 anos, orgulhoso, vaidoso, dormindo de favor na casa de parente. Não senti pena. Senti justiça. Túlio, e o meu apartamento? Está tudo certo para a venda. Assim que ele sair, a gente coloca no mercado. Com a localização e o tamanho, deve vender rápido. E a casa no litoral? Assinei a escritura ontem. Era uma casa pequena, num bairro tranquilo de uma cidade praiana. Tinha varanda com vista para as montanhas e ficava a 10 minutos da praia. Nada luxuoso, mas era minha. Só minha. Comprada com o dinheiro que eu tinha guardado em segredo por anos. Uma poupança que ninguém sabia que existia. Quando você se muda? Assim que resolver os últimos detalhes aqui, mais umas 2, 3 semanas. Você merece, Carmen. Merece muito. Desliguei e fiquei olhando pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Era bonito, mesmo naquele beco sem graça. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa pelo futuro. Uma semana depois, aconteceu. Era domingo de manhã. Eu estava fazendo café quando a campainha tocou. Estranhei. Eu não esperava ninguém, e poucas pessoas sabiam desse endereço temporário. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Meu estômago afundou. Era Cláudio. Mas não era o Cláudio que eu conhecia.
O homem do outro lado da porta parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. A barba estava por fazer, grisalha e irregular. As roupas estavam amarrotadas. Não eram roupas dele, pareciam emprestadas, grandes demais. Os olhos tinham olheiras fundas e um brilho de desespero. Ele cheirava a cigarro barato e derrota. Fiquei parada, em silêncio, olhando pelo olho mágico. Ele tocou a campainha de novo. Carmen. A voz dele era um fio. Eu sei que você está aí. Por favor, me deixe entrar. Só 5 minutos. Eu não respondi. Carmen, por favor. Ele encostou a testa na porta. Eu errei. Eu sei que errei. Eu fui um idiota. A Priscila me usou. As meninas me manipularam. Eu não vi o que estava acontecendo. Continuei em silêncio. Foram 45 anos juntos, Carmen. 45 anos. Isso não significa nada. A gente construiu uma vida. A gente... Sua voz quebrou. Eu não tenho mais nada. O primo me deu 1 semana para sair. 1 semana, Carmen. Eu estou dormindo num colchão no chão da lavanderia. No chão. Com 72 anos. Eu não tenho para onde ir. Abri a porta. Ele levantou a cabeça, os olhos se enchendo de esperança. Eu fiquei parada no batente, bloqueando a entrada. Não deixei ele entrar. 45 anos, eu repeti calmamente. É muito tempo. É muito tempo. A gente pode recomeçar, Carmen. A gente pode. 45 anos, eu continuei, ignorando ele. Em que eu trabalhei enquanto você ficava em casa planejando negócios que nunca davam certo. 45 anos em que eu paguei suas dívidas, cobri seus fracassos, fingi para os outros que você era um empresário em vez de um parasita. Carmen, 45 anos em que eu acordava às 5 da manhã e você ficava dormindo até meio-dia. 45 anos em que eu segurava essa família nas costas enquanto você criava a atmosfera. Ele abriu a boca, mas eu não deixei falar. Você lembra do que você disse na festa, Cláudio? Você disse que eu era peso morto, que você merecia paixão de verdade, que estava se libertando. Eu estava errado. Não, você estava certo. Minha voz era de aço. Você merece paixão de verdade. Vai atrás dela. Vai atrás da Priscila. Vai atrás de qualquer uma que queira te sustentar. Porque eu não vou mais. Ela sumiu. Ele estava chorando agora, lágrimas escorrendo pela barba mal feita. Ela levou o pouco que eu tinha e sumiu. Eu não tenho mais ninguém, Carmen. Só você. Eu dei um passo para trás. Não, Cláudio, você não tem nem eu. E fechei a porta na cara dele. Fiquei parada ali, do lado de dentro, ouvindo. Por um momento, silêncio. Depois, um soluço abafado. Passos se afastando. O barulho do elevador. Encostei na porta. Fechei os olhos. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Só uma. Limpei com as costas da mão. Isso foi pelo colchão no chão que eu dormi quando você perdeu nosso dinheiro naquela pirâmide. Eu disse para a porta fechada. Pela humilhação na frente de 50 pessoas. Pelos 45 anos bancando suas ideias geniais enquanto você me chamava de amargurada. Respirei fundo. Estamos quites, Cláudio. Estamos quites. Fui para a cozinha. Meu café tinha esfriado. Joguei fora e fiz outro. A vida continuava. Nos dias seguintes, soube mais notícias dos destroços. Jéssica estava morando numa kitnet alugada no subúrbio. Um quarto, uma cozinha minúscula, banheiro compartilhado com outros inquilinos. Ela, que sempre torceu o nariz para qualquer coisa abaixo de 3 estrelas, estava vendendo as bolsas de grife pela internet. Aquelas mesmas bolsas que eu tinha comprado quando ela chorava que todas as amigas tinham. Agora apareciam em sites de venda com fotos amadoras e preços desesperados. O divórcio tinha saído rápido. O ex-marido não queria nem olhar para ela. Ouvi dizer que ele contava para todo mundo. Eu não sabia que ela era assim. Se soubesse, nunca tinha casado. As amigas do círculo social tinham sumido. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de apoio. No mundo delas, Jéssica tinha deixado de existir. Pior que isso, tinha virado motivo de vergonha. Ninguém queria ser associada à mulher que planejou internar a própria mãe. Vanessa estava ainda pior. Ela nunca tinha trabalhado de verdade na vida. Tinha feito faculdade de design, que eu paguei, mas nunca exerceu. Preferiu viver de mesada, de cartão,
de presentes da mamãe. Agora ela estava de pé 8 horas por dia numa loja de departamentos, sorrindo para clientes, dobrando roupas, ganhando um salário mínimo e meio. O apartamento que eu tinha dado a ela quando ela fez 30 anos foi a leilão. Os móveis, as decorações caras, as cortinas importadas, tudo foi vendido para pagar parte da dívida. Ela estava morando de favor com uma ex-colega de faculdade que tinha pena dela. As amigas ricas tinham desaparecido, obviamente. Ninguém queria sair para almoçar com alguém que trabalhava em loja de shopping. O Instagram dela, antes cheio de fotos em restaurantes caros e viagens internacionais, estava abandonado há semanas. E Priscila? Priscila tinha tentado fugir da cidade, mas a dívida era nacional. Não importava para onde ela fosse. O nome dela estava sujo em todo o país. Estava sendo processada por 3 credores diferentes. O golpe que ela aplicava em homens mais velhos não funcionava mais. Todo mundo conhecia a história, conhecia o rosto dela. Ouvi dizer que ela estava morando com a mãe, no interior, numa cidade pequena onde ninguém sabia quem ela era. Ainda. Quanto a Cláudio, Túlio me contou que ele finalmente saiu do meu apartamento. Não por vontade própria. Os oficiais de justiça vieram com ordem de despejo, e ele não teve escolha. O primo aceitou deixar ele ficar por mais um tempo, mas com condições. Cláudio tinha que ajudar nas tarefas da casa, fazer compras, cozinhar. Ele, que nunca tinha lavado um prato na vida, agora estava aprendendo a usar detergente aos 72 anos. Ele tentou arrumar emprego, mandou currículos, foi a entrevistas. Mas quem contrata um homem de 72 anos sem experiência real em nada, com uma reputação destruída publicamente? Ninguém. Ouvi que ele estava fazendo pequenos serviços, levando o cachorro para passear no parque para os vizinhos do primo, ganhando trocados. O grande empresário, o homem das oportunidades, o gênio incompreendido, passeando com o cachorro por R$ 20 a hora. Eu deveria sentir alguma coisa. Talvez pena, talvez satisfação, talvez remorso. Mas eu não sentia nada. Só alívio. Só paz. 3 semanas depois do encontro com Cláudio na porta, eu estava fazendo as malas. O apartamento temporário já estava quase vazio. Eu não tinha muita coisa. Tinha doado a maioria dos móveis antigos, vendido o que tinha valor, jogado fora o que era lembrança demais. Ficaram só as roupas essenciais, alguns livros e uma caixa pequena com fotografias antigas. Não as fotos das meninas. Essas eu tinha queimado numa noite silenciosa, vendo as chamas consumirem os rostos sorridentes que tinham se revelado máscaras. Fiquei com fotos dos meus pais, dos meus tempos de escola, das colegas de trabalho com quem eu realmente tinha amizade. O caminhão de mudança viria no dia seguinte. A casa no litoral já estava esperando, limpa, pintada, pronta para receber sua nova dona. Eu estava fechando a última mala quando meu celular tocou. Olhei a tela. Jéssica. Por um momento pensei em não atender, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô. Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração trêmula. Mãe? A voz dela estava irreconhecível, rouca, fraca, quebrada. Não era a voz da mulher arrogante que tinha aplaudido o pai na minha festa de aniversário. Era a voz de alguém que tinha batido no fundo do poço. Mãe, é a Jéssica. Eu sei. Outro silêncio. Mãe, eu preciso falar com você. Não respondi. Esperei. Eu sei que você está com raiva. Você tem todo o direito. O que a gente fez, o que eu fiz, foi horrível, foi imperdoável. Eu sei disso agora. Continuei em silêncio. Mas, mãe, eu não tenho mais nada. O emprego foi embora, o casamento foi embora, o apartamento foi embora. Eu estou morando num quarto que cabe uma cama e um guarda-roupa. Eu trabalho vendendo roupa em brechó para pagar o aluguel. Eu não tenho mais para onde ir. A voz dela quebrou num soluço. Mãe, por favor, me perdoa. Eu errei muito, mas eu sou sua filha. Você me criou. Você me ensinou tudo. Eu sei que eu fui ingrata. Eu sei que eu não merecia o que você fez por mim, mas eu estou implorando. Me dá outra chance. Por favor. Eu ouvi cada palavra. Ouvi a dor, o desespero, a humilhação. E procurei dentro de mim algum resquício do amor que eu tinha sentido por ela durante 40 anos. Não encontrei nada. Jéssica,
eu disse calmamente. Você lembra do que você disse no áudio? Aquele que tocou na festa? Silêncio do outro lado. Você disse que era só esperar eu morrer, que se demorasse vocês davam um jeito, que esses asilos baratos não tinham fiscalização. Mãe, eu não quis dizer. Você não me chamou de mãe. Eu continuei, implacável. Você me chamou de a velha. Você e sua irmã passaram meses planejando me internar, me tirar o que eu trabalhei a vida inteira para construir, me deixar apodrecer num quarto de asilo barato enquanto vocês gastavam meu dinheiro. Eu estava errada. Eu não estava pensando direito. A Vanessa me convenceu. O papai... Não bota a culpa nos outros, Jéssica. Você é adulta. Você fez escolhas. E escolhas têm consequências. Mas você é minha mãe. Ela estava chorando abertamente agora. Você não pode simplesmente me abandonar. Mãe perdoa tudo. Mãe ama incondicionalmente. Mãe ama sim, eu disse. Mas eu não sou sua mãe, lembra? Eu sou a mulher que tirou vocês de um abrigo. A mulher que deu tudo para vocês terem uma vida. E vocês me retribuíram planejando minha morte. Não era morte. Era só me jogar num asilo e esperar eu morrer. Com uma ajudinha, se demorasse. São suas palavras, Jéssica, gravadas, não minhas. Silêncio. Eu passei 40 anos da minha vida sendo a mãe de vocês, acordando cedo, dormindo tarde, pagando conta, resolvendo problema, sacrificando sonhos. E nos últimos meses da minha vida de casada, vocês três estavam num grupo de WhatsApp combinando como se livrar de mim. Mãe, não me chama de mãe. Minha voz era gelo. Você perdeu esse direito quando me chamou de a velha e planejou minha morte. Agora você vive com as consequências, como adulta, como você queria. Mas eu não tenho para onde ir. Isso não é mais problema meu. Mãe, pelo amor de Deus. Adeus, Jéssica. Desliguei. Fiquei parada no meio do apartamento vazio, com o celular na mão. Esperava sentir alguma coisa. Culpa, talvez. Dúvida. Remorso. Mas não veio nada. Só uma certeza tranquila de que eu tinha feito a coisa certa. Coloquei o celular na bolsa e voltei a fechar as malas. Amanhã eu teria uma nova vida. A viagem de ônibus durou 6 horas. Eu poderia ter ido de avião. Tinha dinheiro para isso. Mas eu quis sentir a estrada, ver a paisagem mudar, sentir o tempo passar devagar. O ônibus era confortável. Leito, ar-condicionado, café e biscoitos servidos pela comissária. Eu tinha um livro no colo, aquele romance que eu tinha comprado 10 anos atrás e nunca tinha tido tempo de ler. Quando eu me aposentar, eu dizia, quando as meninas estiverem encaminhadas, quando eu tiver tempo. O tempo tinha chegado. Li as primeiras 100 páginas enquanto o ônibus atravessava o interior. Campos verdes, cidadezinhas com igrejas brancas, postos de gasolina com caminhoneiros almoçando. Lá pelas 4 da tarde, o ar começou a mudar. Mais leve, mais úmido, com um cheiro que eu conhecia de longe. Mar. Quando o ônibus entrou na cidade, eu já estava sorrindo. Não era uma cidade grande, não era badalada, não tinha shopping de luxo nem restaurantes estrelados. Tinha praias calmas, ruas arborizadas, gente que se cumprimentava na padaria. Era perfeita. O táxi me deixou na frente da minha casa. Pequena, branca, com janelas verdes e uma varanda que dava para as montanhas. Tinha um jardim na frente onde eu poderia plantar flores. Rosas, talvez. Sempre quis ter rosas. Paguei o taxista, peguei minhas malas e fiquei parada na calçada, olhando. Minha casa. Só minha. Comprada com dinheiro que ninguém sabia que eu tinha, num lugar onde ninguém me conhecia como a esposa do Cláudio ou a mãe de Jéssica e Vanessa. Aqui eu era só Carmen, uma mulher de 70 anos começando de novo. Entrei, deixei as malas no chão e fui direto para a varanda. O sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu de rosa e dourado. Uma brisa suave trazia o cheiro do mar, que ficava a poucos minutos dali. Puxei uma cadeira de praia que o antigo dono tinha deixado e sentei. Respirei fundo e chorei. Mas não era choro de dor. Era choro de alívio, de libertação, de 45 anos de peso finalmente saindo dos meus ombros. Chorei por tudo que eu tinha perdido e por tudo que eu tinha encontrado. Chorei pela mulher que eu fui e pela mulher que eu estava me tornando.
Quando as lágrimas pararam, o sol já tinha ido embora. O céu estava escuro, cheio de estrelas que eu não via na cidade grande. Uma lua crescente iluminava as montanhas ao longe. Fui para dentro, aqueci uma sopa instantânea e comi olhando pela janela da cozinha. Depois fui dormir na cama que seria minha pelos próximos anos. Décadas, se Deus quisesse. Dormi a noite inteira sem sonhar. Os dias foram passando. Eu acordava com o sol, fazia café, tomava na varanda olhando as montanhas. Depois caminhava até a praia, molhava os pés na água, voltava devagar. Almoçava num restaurante simples perto de casa. Peixe fresco, arroz, salada. Os donos já me conheciam pelo nome. Bom dia, Dona Carmen. O de sempre? À tarde, lia. Finalmente estava lendo todos aqueles livros que eu tinha comprado ao longo dos anos e deixado pegando poeira na estante. Romances, biografias, histórias de viagem. À noite, assistia televisão ou simplesmente ficava na varanda, vendo as estrelas. Era uma vida simples, vazia de drama, cheia de paz. Sônia me visitou um fim de semana. Ficamos conversando por horas, rindo de coisas antigas, bebendo vinho na varanda. Você está diferente, Carmen, ela disse. Diferente como? Mais leve, mais... você. Eu sorri. Pela primeira vez em 70 anos, eu não estou cuidando de ninguém. Não estou resolvendo o problema de ninguém. Não estou pagando conta de ninguém. Eu acordo e pergunto, o que eu quero fazer hoje? E aí eu faço. Isso é lindo. Isso é liberdade. Túlio também veio me visitar. Trouxe os últimos documentos para assinar. A venda do apartamento tinha sido concluída. Depois de pagar as taxas e impostos, sobrou uma quantia generosa que foi direto para minha conta. Você está bem de vida, Carmen, ele disse olhando os números. Pode viver tranquila por muitos anos. É tudo o que eu quero, Túlio. Tranquilidade. Ele guardou os papéis na pasta e ficou me olhando por um momento. E eles? Você pensa neles? Eu olhei para o mar, que dava para ver da janela da sala. Às vezes, não com saudade, mas como quem olha para um acidente de carro. Você sabe que aconteceu, sabe que foi feio, mas você já passou. Eles ainda estão tentando te encontrar, sabia? Eu sei. Jéssica ligou para o escritório semana passada, chorando. Queria seu endereço novo. Você deu? Claro que não. Bom. Túlio ficou em silêncio por um momento. Carmen, você não tem nenhum arrependimento? Nenhuma vontade de dar uma segunda chance? Pensei na pergunta, seriamente. Não era a primeira vez que alguém me perguntava isso. Túlio, eu dei 40 anos de segunda chance para eles. 40 anos de, da próxima vez vai ser diferente. 40 anos de perdoar, de justificar, de acreditar que o amor ia mudar as pessoas. Fiz uma pausa. Não mudou. O Cláudio continuou sendo parasita. As meninas continuaram sendo ingratas. E enquanto eu perdoava, eles planejavam como se livrar de mim. Mas e se eles tivessem mudado de verdade? Túlio, quando alguém te mostra quem realmente é, acredita. Eles me mostraram na minha festa de 70 anos. Me mostraram no áudio. Me mostraram em cada plano que fizeram às minhas costas. Eu finalmente acreditei. Ele assentiu, pensativo. Você é uma mulher forte, Carmen. Não forte, esperta. Demorou 70 anos, mas eu finalmente aprendi a diferença entre amor e exploração. Ele foi embora no dia seguinte e eu voltei à minha rotina pacífica. 2 meses depois da minha mudança, numa tarde de quinta-feira, meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atendia, mas algo me fez aceitar a chamada. Alô? Mãe? A voz era de Vanessa. Fazia semanas que eu não ouvia falar dela. Pelo que Túlio tinha me contado, ela ainda estava trabalhando na loja, ainda morando de favor, ainda afundada em dívidas. Mãe, por favor, não desliga. Eu não disse nada. Esperei. Eu sei que você não quer falar comigo. Eu sei que eu não mereço. Mas eu precisava te dizer uma coisa. Silêncio. Eu sinto muito. A voz dela era diferente de antes. Não tinha aquela arrogância, aquele tom de quem acha que o mundo deve algo a ela. Parecia cansada, derrotada. Eu sinto muito por tudo, pelo plano, pela festa, por ter aplaudido o papai, por ter tratado você como um caixa eletrônico a vida inteira.
Continuei em silêncio. Eu passei esses meses pensando, trabalhando naquela loja, dobrando roupa, atendendo cliente mal educado. E sabe o que eu percebi? Que você fez isso por décadas. Trabalhou duro, engoliu sapo, aguentou gente horrível. E tudo que você ganhava, você dava pra gente. Pra mim, pra Jéssica, pro papai. E? E a gente nunca agradeceu, nunca valorizou. A gente só queria mais. Sempre mais. Como se você fosse uma fonte que nunca ia secar. Vocês queriam mais que dinheiro, Vanessa. Vocês queriam minha vida. Eu sei. A voz dela falhou. Eu sei, mãe. E eu vou ter que viver com isso para o resto da minha vida. Mas eu precisava te ligar. Precisava te dizer que eu sei que estava errada. Que eu era uma pessoa horrível. E que eu espero que você esteja feliz, onde quer que você esteja. Fiquei em silêncio por um longo momento. Você quer alguma coisa, Vanessa? Dinheiro? Ajuda? Não. A resposta veio rápida. Não, mãe. Eu não liguei para pedir nada. Eu só queria que você soubesse que eu sei que estava errada, que eu sinto muito, mesmo que você nunca me perdoe. Olhei pela janela. O sol estava se pondo sobre as montanhas. O céu estava laranja e rosa, como um quadro. Obrigada por ligar, Vanessa. Você me perdoa? Pensei na pergunta. Não, eu disse honestamente. Mas eu não te odeio, e talvez um dia eu consiga te perdoar. Mas não hoje. Hoje ainda é cedo demais. Silêncio do outro lado. Eu entendo. Adeus, Vanessa. Cuida de você. Adeus, mãe. Desliguei. Fiquei parada, olhando o celular na minha mão. Aquela ligação tinha sido diferente. Não tinha desespero, não tinha manipulação, não tinha pedido de dinheiro. Tinha só arrependimento. Genuíno ou não, eu não saberia dizer. Mas era diferente. Talvez um dia eu conseguisse perdoar. Mas não hoje. Hoje eu ia assistir o pôr do sol e tomar uma taça de vinho. Os meses foram virando estações. O verão chegou, quente e cheio de turistas. Eu ficava em casa nas horas de pico e ia à praia bem cedinho, quando a areia ainda estava fria e o mar estava calmo. O outono trouxe chuvas suaves e tardes frescas. Eu passei a frequentar um clube de leitura na biblioteca municipal, onde senhoras da minha idade se reuniam para discutir romances e tomar café. O inverno foi ameno. Naquela região não fazia muito frio. Eu comprei um gato, um vira-lata amarelo que apareceu miando na minha varanda. Chamei ele de Mostarda. Ele dormia no pé da minha cama e me fazia companhia nas tardes silenciosas. E em algum momento, sem que eu percebesse exatamente quando, a raiva foi embora. Não a mágoa. Essa talvez ficasse para sempre, uma cicatriz que nunca ia sumir completamente. Mas a raiva, aquele fogo que tinha me movido nos primeiros meses, se apagou. No lugar dela, ficou uma paz estranha, uma aceitação. Eu tinha feito o que precisava fazer. Tinha protegido a mim mesma, tinha garantido o meu futuro, tinha mostrado para eles que eu não era um capacho. E agora eu podia seguir em frente. Numa manhã de primavera, quase um ano depois da minha mudança, eu estava na varanda tomando café quando meu celular tocou. Era um número local. Atendi. Dona Carmen? É da floricultura. As mudas de rosa que a senhora encomendou chegaram. Ah, que maravilha! Pode entregar hoje à tarde? Pode sim. Às 3 horas está bom? Perfeito. Desliguei sorrindo. Eu ia finalmente plantar minhas rosas. O jardim da frente estava preparado. Eu tinha passado semanas cavando, adubando, preparando o solo. Tinha comprado ferramentas novas, luvas de jardinagem, regador. Era um projeto idiota, talvez. Uma mulher de 70 anos aprendendo a plantar rosas. Mas era meu projeto, minha escolha, minha vontade. Às 3 horas, as mudas chegaram. 10 roseiras de cores diferentes. Vermelhas, rosas, amarelas, brancas. Passei a tarde inteira plantando. Minhas costas doíam, minhas mãos ficaram sujas de terra, meu joelho reclamava a cada vez que eu me abaixava. Mas quando terminei, quando olhei para o jardim com as 10 roseiras plantadas em fila, cada uma com uma pequena placa com o nome da cor, eu senti uma alegria que não sentia há anos. Décadas, talvez. Fui para dentro, tomei um banho quente, fiz um chá.
Voltei para a varanda com o chá na mão e fiquei olhando o jardim. Mostarda veio se enroscar nos meus pés, ronronando. Sabe, Mostarda, eu disse para o gato, a gente passa a vida inteira achando que sabe o que é felicidade. A gente acha que é ter família, ter dinheiro, ter reconhecimento, mas não é nada disso. O gato me olhou com aqueles olhos amarelos, sem entender nada. Felicidade é ter paz, é acordar de manhã sem medo, é não dever nada para ninguém, nem dinheiro, nem amor, nem explicação. É poder plantar rosas só porque você quer. O sol estava se pondo de novo, como em todos os dias desde que eu tinha chegado ali. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não estava olhando para o passado. Não estava pensando em Cláudio, nas meninas, no que poderia ter sido. Eu estava olhando para o futuro, para as rosas que iam florescer, para os livros que eu ainda ia ler, para os pores do sol que eu ainda ia ver. Dizem que mãe perdoa tudo, eu murmurei para o vento. Talvez, mas eu não fui mãe delas. Eu fui o caixa eletrônico, e caixa eletrônico não tem sentimentos. Mostarda miou, concordando ou discordando, eu nunca saberia. Pela primeira vez em 70 anos, eu continuei, sentindo as palavras se tornarem verdade à medida que saíam. Eu não devo nada a ninguém, nem amor, nem dinheiro, nem explicações. Levantei a xícara de chá, brindando ao céu que escurecia. Eu finalmente posso viver. E tomei um gole longo, sentindo o calor descer pela garganta. O gato ronronou. As estrelas começaram a aparecer. E eu sorri, porque pela primeira vez em muito, muito tempo, eu era feliz. Não feliz como nos filmes, com música dramática e final perfeito. Feliz de verdade. Feliz de forma simples, quieta, profunda. Feliz de ser só eu, Carmen, numa casa pequena, com um gato amarelo, um jardim de rosas por nascer e um futuro que finalmente era só meu. E isso, eu descobri, era mais do que suficiente. Era tudo. Se você chegou até aqui comigo, então você entendeu. Entendeu que amor não é ser capacho, que mãe também tem limite, e que 70 anos não é tarde demais para recomeçar. Se essa história mexeu com você, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já perdoou alguém que não merecia? Ou ainda está esperando a coragem de dizer, chega?